Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você vai nos assistir. Hoje nós temos mais uma série da Família Viva no Divã. Nós vamos continuar com a Thelma, a pastora e psicanalista. Nós tivemos com ela 15 dias atrás e ela falou um pouquinho, uma introdução da importância da terapia e hoje ela vai estar falando sobre a culpa, esse sentimento de culpa que muitas vezes nos aflige, nos angustia, como lidar com a culpa, se ela existe realmente ou não. Então ela vai estar compartilhando com a gente um pouquinho. Que Deus te abençoe, que você possa ser edificado e edificada através da palavra dela. Um beijo grande. Olá, tudo bem? Aqui é a pastora Thelma, pastora e psicanalista. E nós estamos com a Alessandra e com o Cláudio fazendo essa partezinha no canal deles, Família Viva. E a gente quer falar um pouco hoje sobre a culpa. No último encontro nosso, quando a gente fez uma apresentação, a gente falou no finalzinho sobre a culpa. Então hoje nós vamos entrar um pouco nesse tema e falar com você. A nossa intenção aqui não é usar termos técnicos, nem nada de forma complicada, que você tenha dificuldade de entender de forma alguma. A nossa intenção aqui é falar de uma forma clara para que você perceba ou talvez identifique algo, mas acima de tudo, o desejo de gerar no seu coração a vontade de procurar a análise, de procurar um acompanhamento. Eu tenho uma opinião pessoal de que todos os seres humanos precisam de análise. Isso nos ajuda muito. Mas a gente quer então que esse papo seja um papo sem muitas técnicas, sem formas técnicas. Queremos falar de forma que você consiga entender, que você consiga assimilar o que a gente vai estar passando aqui. Então a gente vai falar da culpa. O que é a culpa? A culpa, na verdade, ela é um sentimento, né? Sentimento de culpa. E aí esse sentimento não precisa necessariamente ser real. Ou seja, você pode não ser culpado, mas se sentir culpado. Geralmente esse sentimento vem daquela frustração de algo que você não conseguiu ou do desejo de fazer algo que você sabe que lhe foi ensinado, que você foi instruído, de que você não pode fazer, de que é errado fazer. Então você tem esse ensinamento social, familiar, que na verdade a família, a sociedade é que vai colocando os limites numa criança, porque a criança, quando ela nasce, ela é só desejos e vontades e ela só quer ser agradada. Mas conforme ela vai crescendo, os limites precisam ser colocados para que ela consiga viver em sociedade. No entanto, em alguns casos, em algumas situações, esse não poder alguma coisa e desejar aquilo que não se pode também causa esse sentimento de culpa. Mesmo que a pessoa não tenha feito, o fato dela ter desejado já lhe causou esse sentimento, porque ela entra num conflito pessoal de desejar algo que ela sabe que é errado desejar. Então, a culpa, ela é boa, ela é ruim, até que ponto? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse sentimento de culpa, ele pode ser muito perigoso no momento em que ele faz com que você se sinta paralisado. Porque muitas pessoas elas se sentem culpadas de algo e por se sentirem culpadas de algo, elas paralisam, elas não conseguem dar um passo a seguir, elas se auto-sabotam, né? Às vezes quando ela está quase conseguindo uma coisa, ela mesma faz alguma coisa para perder aquilo. Por quê? Porque ela não se sente merecedora de receber. Então, o sentimento de culpa, ele faz isso, faz com que a pessoa não se sinta merecedora. E aí, mesmo quando ela está prestes a conquistar algo, ela mesma age de forma a perder aquilo que ela queria conquistar, porque ela não se sente apta para isso. Isso é tudo de forma inconsciente.
Você não sabe que isso é de propósito, que você está fazendo de propósito. Você não sabe, o seu inconsciente é que vai te segurando e falando, não, você não pode chegar aqui, você não pode ir ali. Lembra daquilo que você fez? Lembra daquilo que você sentiu e que era errado? Isso não é algo claro. Por isso que a análise ela é importante. É no ambiente da análise que essas coisas começam a ser descobertas. É no ambiente da análise que você começa a perceber a culpa na fala do paciente e automaticamente esse analista vai encaminhar para que esse paciente perceba que a sua fala está carregada de uma culpa. Na verdade, o que a gente pode ver em todas essas questões é que a pessoa que ela, por exemplo, chega para uma análise e ela vem carregada de culpas, geralmente na entrevista a gente já começa a perceber na fala da pessoa que ela tem um peso sobre ela. E são coisas que, em alguns casos, a pessoa até sabe que não tem culpa, mas ela se sente culpada. Então, eu vou colocar um exemplo. Por exemplo, quando uma mãe ela vive num ambiente de agressão, ela é agredida pelo seu marido, ela não age para sair daquela situação, e aí os filhos a veem nessa situação, nesse ambiente, e essa mãe fala para esse filho assim: não, eu tô aqui por causa de vocês. Eu não largo seu pai por causa de vocês. Eu aguento tudo isso por causa de vocês. A mãe fala isso achando que está fazendo um bem para o filho. Mas, na verdade, ela está criando nesse filho uma culpa. A minha mãe sofre por minha causa. A minha mãe vive isso por minha causa. Então, essa pessoa ela pode crescer com esse sentimento de culpa. E esse sentimento vai acompanhá-la em várias outras situações de sua vida. Porque qualquer coisa que acontecer, ela vai achar que a culpa é dela. Isso aconteceu, a culpa é minha. Isso que aconteceu, a culpa é minha. Por quê? Porque ela é a culpada. E ela cresceu se sentindo culpada. Por isso que eu falei que é um sentimento de culpa. É óbvio que essa criança não tem culpa. Se essa mãe não saiu dessa relação abusiva, ela talvez não teve uma coragem de sair, ela teve outras questões, mas a culpa não é dos filhos. Mas quando uma mãe fala isso para o filho, ela passa para esse filho essa culpa que não é dele. E aí, como eu tô falando, lá na frente, essa pessoa ela vai sempre se sentir culpada de tudo. E aí vão gerar outros sentimentos de angústia, pode vir depressão. Um outro exemplo é de uma criança que ela é abusada e ela se sente culpada daquele ato. Ela não tem culpa, mas ela se sente culpada daquele ato. Então ela cresce com esse sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa é tão forte que pode gerar a depressão. Porque pode sim ocasionar enfermidade. Pode gerar depressão. E aí essa pessoa deprimida pode vir a outros problemas. Então, por isso que a análise ela é tão importante. A grande questão é que muitas pessoas elas se fecham. Elas não falam com ninguém. Uma das perguntas que a gente escuta às vezes é assim: por que tem mais mulheres nos consultórios do que os homens? Os homens não têm problema? Claro que eles têm problemas. Mas os homens têm mais dificuldade de falar. Até por uma questão social, cultural, né? Você é homem, você não chora, você não esperneia. Então, assim, esse homem ele não se abre para falar dos seus sentimentos. A mulher ela é aquela que tem mais facilidade de falar. Embora algumas tenham muita dificuldade de procurar ajuda. Quando a culpa pode ser positiva? O sentimento de culpa ele pode ser positivo no momento em que você fez algo que você entende como errado, vem aquele sentimento de culpa, isso é errado, e você decide não fazer mais aquilo ali. Você toma uma postura diante daquilo, não quero mais isso para minha vida. Então, nesse caso, esse sentimento foi benéfico, porque ele te ajudou a sair de algo que você sabia que era errado. Então, em alguns momentos, esse sentimento, dependendo da situação e do que for, ele pode beneficiar no momento em que você consegue sair daquilo que está te fazendo mal, que te trouxe tristeza, que te trouxe amargura, pela sua postura,
e aí você consegue sair disso. Outra coisa que acontece é a culpa alheia, ou colocar a culpa do outro. Existem dois extremos. A culpa é sempre minha ou a culpa é do outro. Então eu vi um caso de uma mãe que ela trabalhou a vida inteira para sustentar o filho, ela era militar, e o filho já adulto, com 30 anos, ele fala para ela assim: a senhora tem que me sustentar, porque na infância a senhora não me dava atenção. Então ele joga a culpa de hoje, ele ser um homem de 30 anos que não trabalha, que não faz nada, na mãe que durante a infância dava de tudo para ele, mas trabalhava fora muitas horas. Então, assim como você não pode se achar culpado de tudo, que tudo é culpa sua. Então, qual é a nossa orientação? Procure análise. Procure ajuda. Tem vida além da culpa. Existe vida. E você pode viver bem, viver feliz e viver mais. Que você possa ser ministrado por esse pequeno estudo. Que você tenha um bom dia.